Olá, pessoal. Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins. E o nosso entrevistado de hoje é natural do Rio de Janeiro e inicialmente estudou Relações Internacionais, mas foi incentivado pelo artista e crítico Ferreira Goulart a continuar os estudos nas artes visuais. Em 2019, mudou-se para Curitiba aos 24 anos, para cursar o mestrado em Ciência Política na UFPR. Ao chegar em Curitiba, enquanto esperava a seleção de mestrado, ele decidiu cursar a pós-graduação em Comunicação, Cultura e Arte pela PUC do Paraná. Na PUC, teve contato com professores e artistas locais que o apresentaram à Escola de Música e Belas Artes do Paraná, a EMBAP, né? E lá se formou em escultura em 2016. E desde então produz séries em pintura, escultura e arte digital sobre territorialidades nas cidades em que vivencia à noite. E, sem dúvida, Curitiba é uma das principais cidades retratadas pelo artista em seus trabalhos. E a divulgação desse seu trabalho, né, bem como livros e outras atividades, são compartilhados em suas redes sociais, como, por exemplo, no Instagram, que é @L_Mercher. E estamos aqui com o Leonardo Mercher. Leonardo, que prazer imenso receber você aqui para essa conversa. Realmente estou Oi, muito Ana, eu queria agradecer o convite. muito legal. Estou bem curiosa para conhecer esse seu novo trabalho que eu ainda não conheço, com arte digital. Mas antes da gente conversar um pouco sobre esse trabalho, eu vou fazer a pergunta clássica, que é: quem é o Leonardo? É comprido o nome. Leonardo Mercher Coutinho Olímpio de Melo. Então, Ana, eu queria agradecer mais uma vez. Eu fui seu calouro lá na Belas, você estava saindo. Eu lembro de alguns debates seus sobre questões das cores metálicas, se deixava ou não deixava pincelada nas telas. Então, essa troca ao longo desses quase 10 anos, né, já tem mais ou menos 10 anos aí, é muito importante para a minha carreira, para a minha formação. Então, eu fico muito lisonjeado desse convite, estar aqui com você hoje. Bem, eu Legal. acho que nós somos múltiplos, né? Então, se eu for me definir nesse campo aqui que nos interessa hoje, que é as artes, eu acho que eu sou um comunicador. Então, seja escrevendo, seja produzindo arte, eu sempre busco me comunicar com um público. E antigamente a gente tinha aquela noção de que a arte é universal, mas conforme eu fui percebendo, eu acho que cada público é um público. Na faculdade mesmo a gente aprende que ver é cultural, então, consequentemente, cada lugar tem uma lógica do que é arte, do que não é arte, o que é valorizado, o que não é valorizado. E até mesmo morando aqui em Curitiba, quando eu produzo as minhas artes, quando eu comunico quem eu sou, o que eu vivencio, também não é para todo curitibano. Eu fico muito feliz quando outros públicos acessam o meu trabalho, mas eu Uhum. sei que inicialmente eu penso naquele público que seja das pessoas que frequentam os mesmos espaços que eu, os artistas, as pessoas que estão dentro nesse eixo, nesse sistema das artes, a gente sempre busca alcançar o maior número de pessoas, então eu acho que eu sou um comunicadora, né? Não sei se seria só isso, eu acho que eu sou muitas outras coisas, um cientista, enfim, mas um comunicador com certeza eu sou. Muito interessante, faz sentido, né? Enquanto artista, sim, também você é um comunicador, faz muito sentido. Maravilha. E Leonardo, o que que fez e o que que faz você se interessar pelas artes? Então, eu acho que tem dois momentos, né? Acho que para todo mundo a arte ela chega lá na nossa infância. Então, quando a gente pensa em comunicar, a gente tem a oralidade, depois a gente tem a dança, a gente tem o desenho. Só que algumas pessoas vão perdendo isso ao longo do tempo, no sentido da sociedade não incentivar. Eu acho que todo mundo deveria buscar a arte de alguma forma, independente de ser profissional ou não. Então, eu Uhum. sempre produzi, desenhei, fiz as coisas em artes, mas acho que só quando eu entrei na faculdade é que eu tive uma consciência do Leonardo artista, da arte enquanto profissão. E aí você tem outras preocupações e isso me interessou bastante. Então, não só aquele Leonardo que se comunica desenhando, esculpindo, brincando, mas também pensando a arte como um meio muito sério, né, de ganhar dinheiro, sustentar e de seguir a vida. Então, a gente tem que equilibrar um pouco isso. Então, eu acho que ali nos meus 20 e poucos anos é que eu realmente entendi a arte enquanto profissão e ela ganhou uma nova face para mim, né? Eu precisei conhecer quem é essa arte do sistema profissional, do sistema mundo, hein?
para entender como que eu iria me inserir dentro desse mercado, mas também dessas experiências estéticas. E aí eu olhei para todo mundo que veio antes de mim, né, Ana? Olhei para as pessoas mais próximas, geralmente você, os professores, são as pessoas que nós temos mais próximos dentro do nosso mundo local, e aí conforme a gente vai avançando, tanto para a história como para os artistas presentes, a gente vai ganhando inspiração. E eu acho que a arte, ela passa alguns momentos mais forte, um pouquinho mais fraca na nossa vida, é normal, mas aí sempre que eu acho que a arte está faltando ali inspiração, está faltando motivação, eu vou em algumas exposições e sempre me surpreendo e acabo saindo cheio de novidades para colocar no meu trabalho. Legal. E você falou sobre o incentivo, né, como isso é importante. Você poderia contar um pouco como que foi esse seu contato com o Ferreira Goulart? Ah, sim, o Ferreira, ele morava na rua da minha tia, se não morava, estava sempre ali na rua do Vivier, lá em Copacabana. Então a Aham, gente já era meio que conhecido visualmente, sabe? Então a gente não aham, era estranhos. Mas nós não éramos amigos, mas porque tem uma diferença de idade muito grande. Só que aí um dia eu trabalhava no consulado americano e aí teve uma inauguração de um painel de uma artista brasileira sobre homenagem, não sei quantos anos, Brasil e Estados Unidos. E ela fez esse painel e ele foi convidado, junto com outras pessoas, a comparecer no salão principal, onde tinha esse painel, não sei se ainda tem. E uhum, aí, como a gente já era meio familiarizado visualmente, então a gente começou a conversar bem brevemente, porque, você tá lá na rua, sabe? Não tinha aquela distância. E uhum, aí eu falei, olha, eu tô aqui trabalhando como adido, dentro de diplomacia, mas eu também sempre gostei muito de artes. E aí ele falou, olha, a arte é uma coisa que você tem que estudar sempre. E produzir também é estudar, né? Não é só ler sobre arte, mas produzir é estudar. E eu fiquei com uhum, aquilo na cabeça e fui estudar. E aí tinha um curso de férias na Estácio de Sá, no Rio, que eles faziam 200, 300 cursos de férias. Eram todos quanto é campus deles ali, tinha cursos, e aí um deles era História da Arte. E eu fui junto com uma amiga minha, a Juvega, e adorei, assim. Pela primeira vez eu tive História da Arte, entendi uhum, História da Arte, e aí comecei a entender o que eu estava produzindo. Então, eu já produzia de forma aleatória, intuitiva antes, mas foi com essa dica do Ferreira Goulart, dizendo sobre os cursos que existiam durante as férias, que eu fui buscar essa formação, e aí acabou muito do que eu estava produzindo. Claro, uhum, de forma limitada para quem está começando, mas isso acendeu uma chama dentro de mim. Aí, como logo depois, isso foi 2005, 2006, logo depois, 2009, mais ou menos, eu já comecei a mudança para Curitiba, aí foi com os professores da PUC do Paraná, que eu me inscrevi numa especialização, porque eu não conhecia ninguém na cidade, daí eu me uhum, inscrevi na especialização na PUC, enquanto aguardava o mestrado, saiu o resultado do mestrado, e lá eu tive contato com alguns professores que depois ou estudaram na Embap ou já depois se transformaram professores na Embap, como a Débora Santiago, né? E ela uhum, também me incentivou. O Zeca, que é o José Carlos Fernandes, foi meu orientador na comunicação lá na PUC. E aí ele falou: Não, Leonardo, é interessante você ir lá para Belas, é um mundo muito louco, mas eu acho que é interessante, já que você tem essa proposta de não só estudar, mas também, não só ser um acadêmico das artes, mas também um produtor de arte, é interessante passar por lá. Até que a Nara Lima, que estudava comigo lá na PUC na época, ela falou: Leonardo, vai ter um curso de cor na Belas, isso em 2012, e vamos fazer comigo? Eu falei, então vamos, Nara. Eu não conhecia direito, porque eu sempre passava na frente do prédio da Belas e estava fechado o histórico, né? Então ninguém também sabia me informar onde ficava a Belas e ficava por aquilo mesmo, né? E uhum, aí a Nara acabou me levando até a Belas, onde a gente fez o curso, onde eu te conheci, lá no curso da professora Lilian Gassi de cor. Ela já uhum, tinha dado um curso de cor no Museu Alfredo Andersen, mas eu uhum. acho que na Belas foi a primeira turma, a gente acabou participando da primeira turma. Sim, legal. Maravilha, obrigada, Leonardo. Acho que agora a gente pode ver o trabalho, então, né? Tá bom, eu trouxe algumas imagens aqui, quem quiser, né, dá para ter uma olhada maior de outros trabalhos nas redes sociais. Eu tenho o portfólio no academia.edu, na seção de livros, lá que tem praticamente quase todos os últimos trabalhos dentro de um único PDF. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo ou para buscar o perfil, tá? Então, acho que aqui está o PowerPoint, né? Você está conseguindo enxergar aí, né, Ana? Uhum. Tá aqui já. Então, essa é uma série, um período que eu comecei a produzir a partir de 2016. E os primeiros trabalhos eu comecei a produzir ainda na Belas, mas não era TCC, não era nenhuma pesquisa principal. Ela era Uhum. um resultado de uma disciplina que eu tive com a professora Paula Rigo, dentro de serigrafia, era uma disciplina optativa. E a gente começou
trabalhar imagens e cópias e stencil, não era só a serigrafia em questão, né? Mas a gente começou a trabalhar várias imagens. Então, aí nesse caso, eu fiz serigrafia, depois eu recortei as serigrafias, fiz uma colagem e fui montando em cima de fontes luminosas que eu percebi à noite no antigo apartamento que eu morava ali na região central. Então, escutar as Uhum. pessoas conversando na rua, escutar o guarda passando, o bandido correndo, esses diálogos começavam a entrar dentro da minha produção, porque era o que eu estava focado naquele momento. Até então, era à noite porque eu produzia à noite. Talvez se eu tivesse começado a produzir de dia, meu trabalho teria ido para um outro caminho. Mas, mais ou menos, eu comecei a fazer essas experimentações sobre a noite em Curitiba, porque era o Uhum. espaço que eu vivia, o tempo que eu vivia. Uhum. Interessante. E isso, é. E aí a gente fez uma exposição dentro dessa disciplina com a professora Paula Rigo, Uhum. sobre oposições, o nome da exposição, em 2016, se eu não me engano, onde não só esses diálogos noturnos, eu comecei a buscar essas imagens das baladas, das casas noturnas que eu já tinha vivenciado aqui em Curitiba. E, num Uhum. primeiro momento, eu estava com um olhar muito crítico, sabe, Ana? Porque eu via as pessoas entrando em dívidas com lojas de roupa para poder pertencer a um lugar. Então, as pessoas, para entrar naquela balada, faziam cartões, compravam, criavam uma vida de imagem para buscar um pertencimento. Depois, com Uhum. o tempo, eu fui criando, percebendo, tendo mais sensibilidade, que, na verdade, esse dinheiro gasto era uma forma deles buscarem ter um grupo social, participar de uma identificação que não era da família, não era da igreja, não era de outros grupos que esses jovens vinham, né? Eu também era jovem Uhum. na época, né? Sim, Então, eu fiz interessante. essa serigrafia, né, com Uhum. as baladas aqui de Curitiba. Fiz várias cópias dessas, as mariposas, elas representam ali essa ideia de rodar em torno da luz noturna, e eu vi essas pessoas buscando consumir essas luzes, esses Uhum. espaços, mas até então não tinha a ideia de territorialidade. Até então eu só percebia essa crítica, essa percepção de comportamento social, né? Uhum. Eu acho bem interessante a maneira como você aborda, né, de uma forma geral, assim, faz a abordagem do teu trabalho, observando o entorno, assim, e trazendo alguns elementos, às vezes, simbólicos, faz Sim. uma transliteração, né, do que você observa, mas de uma forma bem real, assim, realista, né? Não abstrai muito, assim, mas passa ali uma interpretação que é sua, assim, eu acho isso muito bacana, né? E para quem é de Curitiba e que frequentou esses lugares como eu, por exemplo, é muito legal ver esse trabalho. Eu fiquei em vários debates, porque primeiro a gente pensa assim, se eu vou retratar o ambiente, paisagem. Eu sou da escultura, então, primeiro eu sempre penso tridimensionalmente, isso sempre foi assim, para depois eu jogar no bidimensional. Então, eu vejo objetos, formas, casas, a própria luz, se você reparar assim, eu sempre tive uma preocupação da tridimensionalidade dessa luz no espaço. Só que eu falo, gente, eu não sou impressionista, eu não estou vendo e replicando a luz. Eu sei que tem muito mais por trás disso, do impressionismo, mas aquilo me incomodava quando alguém falava assim, ah, você pintou só paisagens noturnas. Não, não é só paisagem, não é só paisagem. Tinha alguma coisa ali. Só que eu, então, enquanto artista, precisava deixar isso mais evidente, né? Esses Uhum, símbolos, essas expressões mais evidentes. E uhum, aí, logo depois da faculdade, eu, junto com a Georgette Selazovski, que também era minha veterana, depois acabou se formando comigo lá em Escultura da Belas, eu trabalhava na Universidade Positivo, e a Georgette, junto com a irmã Georgiane Selazovski, ajudaram a fundar o grupo da Alice, que é um grupo importante aqui em Curitiba, de troca de serviços e informações, né, entre as mulheres. E a gente conversou assim, a gente pode usar o espaço da Universidade Positivo para fazer uma exposição. E eu falei assim, gente, mas eu ainda que eu queira fazer uma exposição, como todo artista, eu não sei se eu tenho trabalhos suficientes. Então, uhum, eu voltei a esse trabalho de 2016, era 2017, mas eu voltei a esse trabalho da disciplina da professora Paula Rigo, e eu uhum, comecei, cara, eu acho que tem muita coisa para eu me expressar, para eu colocar aqui. E comecei em guache, essas duas pinturas são em guache, eu comecei a uhum, pintar em guache sobre preto, porque eu queria o fundo da noite, né? Então, eu queria pintar, ver como que a cor funcionaria sobre o preto. uhum, E comecei a pintar essas paisagens. E isso foi exposto lá na Universidade Positiva em 2017.
conforme o tempo foi passando, a gente chega num período que tem a pandemia. E um escultor numa pandemia dentro de um apartamento, fiquei completamente ilhado, não sabia o que fazer. Então, eu comecei a revitalizar esses trabalhos em guache em arte digital. Eu comprei uma mesinha digitalizador de desenho, né, da Georgette, que era usada. Uhum, Ela ia comprar uma nova. Eu falei, não, me dá essa aqui, Georgette. Eu pago para você. E até então eu desenhava no Paint, não é o Paint antigo, é um Paint novo do próprio Windows, que era o uhum, computador do trabalho, que eu dava aula, então ele estava emprestado, então eu acabava fazendo esses desenhos, e até que eu comecei a fazer no meu mesmo. E uhum, recuperei um pouco essas paisagens noturnas. Só que pouco a pouco eu comecei a perceber que entrava não só a paisagem, a luz, os ambientes, mas uma questão de memória, porque eram espaços que eu não podia ir, eram espaços que muitos deles fecharam durante a pandemia, e aí eu comecei a perceber que, além da vivência, tem essa questão da memória. E a memória, por mais que ela seja presente na maioria dos trabalhos dos artistas, cada um trabalha de um jeito, né? E isso que eu acho bem interessante. Eu fiz uhum, uma série de trabalhos, eu fiz muito sobre a cidade do Rio, sobre a cidade de Maceió, de Berlim, São Francisco, nos Estados Unidos, todas as cidades que eu passei algum tempo prolongado, acabei fazendo. Mas Curitiba, evidentemente, é a cidade que eu mais produzi sobre essas paisagens noturnas, é, até que chegou essa exposição, que foi em 2022, depois que a pandemia acabou. Nós fizemos uma exposição coletiva lá na Universidade Positiva, agora é a Universidade Cruzeiro do Sul, né? Mas estava nessa transição de Universidade Positiva para Cruzeiro do Sul, onde eu coloquei esses meus quadrinhos digitais. Eu percebi, Ana, que como arte digital, você tem um espaço muito grande nas redes sociais, mas da hora que você leva isso para o espaço de museu, muitos curadores, responsáveis, eles olham assim, mas é arte impressa, né? Então parece que não tem tanto valor para algumas pessoas. Eu sinto um pouco essa resistência da arte digital, exceto se massa. for uma animação, alguma coisa assim, né? Uhum. É interessante você tocar nesse assunto, porque eu queria justamente perguntar para você como que você pensa essa relação entre a pintura convencional, né, feita através da matéria convencional, e a pintura digital. Se você chama também de pintura digital ou só arte digital? Como você reflete sobre essa relação? É, essa segunda pergunta, se é arte, se é pintura, eu volto um pouco no fazer, né? Se eu estou escolhendo a cor, e estou pintando, e estou desenhando, porque eu faço um fundo preto. Depois eu começo a desenhar. É mão livre mesmo. Eu vou desenhando, pintando, enfim. Então, eu acho que é uma pintura. Eu estou preenchendo de cor um espaço bidimensional que é a tela do meu computador, né? Uhum, Mas na hora que você tem que apresentar isso, aí complica. Porque se eu coloco nas redes sociais, eles vão entender que é uma imagem, né? Se eu boto lá isso no Instagram, é uma imagem. Não é uma uhum, fotografia, é uma imagem que eles não precisam imprimir, porque já está ali em luz. E é cor luz, né? Não é cor pigmento. Então, sim. isso também já cria um outro ponto a ser pensado. Uhum, O preto tem lugares que não funciona como cor luz, ele vira uma luz meio acinzentada, né? uhum, Agora, na hora que eu imprimo, ele vira uma gravura às vezes. Tem gente que coloca como gravura, porque é uma cópia, né? A impressora vai determinar o tom, o tipo. Ainda é um debate que é complicado de responder, mas para mim é uma pintura digital que pode uhum, ser impressa, né? Ou pode ser exposta se tiverem monitores, enfim. É, uhum, então, ela tem uma origem, pode ser um código, uma programação, que se transforma em várias coisas dependendo do meio ao qual ela se apresenta, né? sim. Eu concordo com você. Tem até um recurso, né, que dá desses programas de arte digital, assim, que você consegue reproduzir a pincelada também, né? Se a gente pensar, mas na arte digital não aparece a pincelada, não tem essa coisa tátil, tem também, né? Tem esse recurso. Então, a arte digital ela se aproxima cada vez mais da pintura feita através da técnica Eu tradicional, penso assim. assim, Mas como você falou, é uma eu penso coisa assim, nova, né? Pode falar. Uhum, não, eu concordo. Porque, por exemplo, se antigamente a gente pintava com o dedo na caverna, era pintura. Então, depois a gente ganha um pincel. E eu acho que hoje a gente ganha uma outra ferramenta,
Uhum, Então, independente da ferramenta, o ato de pintar eu acho muito parecido, se é com o dedo na parede, se é com pincel ou se é no computador, você tem uma preocupação de preencher os espaços, de construir alguma coisa a partir de cores, de linhas. Então, eu acho que como processo é muito parecido. A ferramenta que é diferente, né? Então vai uhum, ter resultados diferentes, obviamente, mas o ato de pintar, eu acho que é muito parecido, porque eu antigamente eu usava canetinha, mas depois eu comecei a usar o dedo mesmo dentro da mesa, que eu achava até às vezes até mais rápido do que a canetinha. E você consegue várias texturas, com certeza. uhum, E aí, esses ainda são esses trabalhos, trouxe dois exemplos, né, de espaços que eu vivenciava. Então, por exemplo, eu não sou lésbica, não tem nem como eu ser, mas eu ia no Bar das Maricas e gostava bastante de lá. E essa cultura, essa coisa viva ali no Lago de São Francisco, né, quase Mercedes, centro ali, e também das pessoas que eu conhecia que trabalhavam à noite. Então, eu pintei duas pessoas que eu conhecia, moravam no meu prédio antigamente no centro, que é a Débora, a Dona Maria, que acabavam trabalhando ali na Avenida Getúlio Vargas, e elas mesmas chamavam que era o Vale dos Dinossauros, né? Porque conforme você começa ali, são as pessoas mais velhas trabalhando, até as novinhas que estão chegando próximo à Praça do Japão. E, curiosamente, lá mesmo abriu esse espaço Pão que o Veado amassou, que é uma panificadora, uma gourmetizada. Então, você vê que a territorialidade começa a surgir nesses últimos trabalhos que eu tenho, que não é só o espaço sendo registrado, mas é um espaço de vivência, é um espaço de identidade. Se eu falo que talvez muita gente não seja de Curitiba nos assistindo, mas se eu falo que eu trabalho à noite no Rebouças, no bairro Rebouças, eu acho que a maioria dos curitibanos vai entender que eu trabalho ali com entretenimento adulto, né? Então, não é uma lógica apenas de identificação de um lugar, é uma assimilação dessas pessoas sobre essas identidades de território. E uhum, como eu frequentava, eu ia, ajudava, levava comida, às vezes a bebida, o guarda-chuva, para elas estavam trabalhando, então eu acabava vivenciando aquilo tudo. Até que termina a pandemia, tem a exposição e a gente chega, como bom escultor, às esculturas. Eu preciso voltar um pouco. Não é que eu só goste de escultura, mas eu acho que, não sei você, Ana, como artista, eu tenho momentos que eu estou mais para o desenho, mais para a pintura, mais para a escultura. E como eu fiquei tantos anos trabalhando com essas pinturas, eu busquei trazer uma tridimensionalidade para elas. Então, eu fiz essa última exposição que nós participamos no Museu Guido Viaro, já tinha exposto em 2016, coisas que não tem tanto a ver com isso, né, lá da Belas, mas agora a gente fez uma exposição sobre os 330 anos da cidade de Curitiba. Eu conversei com a Ana Storino, que é uma artista também da Belas, que estava expondo, e ela falou, Leonardo, por que você não volta lá no Guido Viaro e propõe? Daí eu escrevi o projeto, apresentei a um coletivo de artistas, e todo mundo topou, a gente apresentou para o Guido, e um ano antes, mais ou menos, e aí ele aceitou e fez a exposição. E nessa exposição, eu trabalhei com Aranha Marrom Visita. Então, Aranha Marrom visita lugares de Curitiba. Coloquei essa bota, falei, Aranha Marrom visita o Rebouças. Então, a gente tem toda uma simbologia, uma lógica, porque eu não queria fazer, até falar um pouquinho rápido sobre isso, eu não queria fazer tanto aquela arte, vamos dizer, queer, que é uma arte do sofrimento, da violência, das perdas, das mortes, que foi necessária e por vezes também é necessária, mas é uhum, que eu, enquanto artista, eu tenho uma veia mais pro lúdico, pro cômico, ou para a sedução das cores, né? uhum, E aí eu acabei olhando para alguns artistas, dizem que tem uma maldição dos artistas queer em Curitiba, que eles não duram muito. Primeiro a gente teve o Raul Cruz, né, que produziu uhum, bastante coisa, expôs, infelizmente ele faleceu. Aí teve o Malinsky, que pesquisava o Raul Cruz, produziu, acabou falecendo em 2021, se não me uhum, engano. Eu falei, uhum, cara, eu acho que, acredito eu, que dá para fazer alguma coisa um pouco diferente do que eles, que me deram base. Eles vieram antes, eu olhei para os trabalhos deles, mas eu também olhei para os trabalhos das pessoas que existem agora produzindo, como o André Serafim, que fez uma exposição no MAC do Paraná em 2015, com Ícaro, que era um trabalho chamado Ícaro, uma animação digital, que eu nem lembrei na hora que eu estava produzindo os meus trabalhos, mas hoje eu falo, cara, foi uma referência, os uhum, trabalhos dele foram uma referência para o meu desenho, para o traço, para a simplicidade digital.
Então, aí a gente tem a aranha marrom, que é uma coisa muito curitibana, que eu, enquanto do Rio de Janeiro, chegava aqui e todo mundo falava, não, eu levei uma picada, não, eu levei 3, era uma competição de picaduras de aranha marrom. Eu falei, cara, é muito curitibano, é mais que a gralha azul, que araucária, essas coisas. Eu acho que a aranha marrom representa muito o curitibano para mim, na minha percepção, na minha experiência. E a bota, que eu acho que é algo muito forte do bairro Rebouças, né? Porque é um símbolo direto ligado a esse entretenimento de adultos, Uhum. seja mulheres, mulheres trans, mulheres cis, elas acabam usando muito a bota como um elemento de identificação. Mas não fiquei só nesses aí, Aranha Marrom visita o Parque Barigui, e especificamente o Tronco que Geme. É um espaço no Parque Barigui, para quem não é de Curitiba, é um bosque, que tem matérias, jornal, televisão, tem vídeos sobre, que é um espaço de pegação. E todo mundo fala assim, eu conheço, mas eu passei de bicicleta, né? Sempre Eu tem já uma ouvi falar. desculpa quando a gente fez essa exposição lá no Guido Viara, as pessoas falam, eu sei onde é, mas eu só passava fazendo Cooper de manhã, mas todo mundo sabe onde é, que era um espaço, é um espaço de pegação, Uhum. que acaba acontecendo ali no Parque Barigui, e eu coloquei a aranha marrom aí no meio de vários elementos, né, casulos, pessoas que vão lá porque estão fechadas ainda, não querem sair, aí tem símbolos das folhas secas, as folhas novas, tinha vários símbolos, né? Uhum. E o pedestal, que é esse coloridinho aí, eu acabei fazendo sobre as trilhas, as cores que eu via no chão que sustentava todo esse evento. E por Uhum. fim, eu acho que o último trabalho que eu trouxe para vocês aqui hoje, não é o meu último, mas é o último que vai, para quem está vendo antes do dia 26 de julho, é um trabalho que vai ser apresentado no Salão de Arte de Pinhais, foi aprovado para estar lá, que é Anoitecer no Terminal de Pinhais. Eu estagiei em Pinhais, na época de artes, então no Uhum. Colégio Estilo, então, para mim, eu sempre vivenciei muito o terminal de Pinhais, indo e vindo de Curitiba para lá, e eu quis trazer essas minhas impressões das cores desse anoitecer. E aí eu trouxe, mais uma vez, essa mariposa. Não, eu não sou aficionado por mariposas, mas é porque lá tinha bastante, quando acendiam as luzes noturnas, elas acabam sendo um elemento que fica à frente dessas luzes, dessas luminárias, e eu acabei trazendo esse trabalho que vai ser exposto lá no Salão de Pinhais de 2023, a partir do dia 26 de julho. Maravilha, Leonardo. É só para complementar, né? Para quem não sabe, aqui em Curitiba tem muita aranha marrom, né? E aquela sua pintura e escultura ali da bota, ela lembra também o fato de que a gente sempre tem que estar olhando antes de vestir o sapato para ver se não tem uma aranha dentro, assim, né? E, Leonardo, Então, eu gosto desse modo como você aborda, né, essa temática queer, assim, trazendo uma luz mesmo, né? Você traz as cores, você pega o lado mais abrilhantado da situação e não o lado trágico, né? Eu acho interessante esse viés, assim, eu acho bom ver isso trazendo outros elementos que compõem o seu entorno, assim, de uma forma bem encarnada. Parabéns, está muito legal o seu trabalho, assim, a sua poética e gostei muito, assim, muito agradável te ouvir também, ouvir você falando sobre o seu trabalho legal, assim, as referências que você traz, né? O respeito que você tem também pelo seu entorno, trazendo essas referências do pessoal que veio antes, assim, isso é muito bacana. Obrigada, Leonardo. Não sei se você quer eu falar que mais alguma agradeço. coisa. Eu posso só complementar, eu acho que trabalhar essa temática queer, ela é bem complicada, porque geralmente as pessoas associam como um movimento, como se fosse um movimento artístico, mas ela é um tema que foi tratado desde que o mundo é mundo, né? Sempre teve alguma coisa queer lá de trás, né? E só que o que eu busco dentro do meu trabalho, eu acho, eu fiquei muito lisonjeado com a sua percepção sobre o meu trabalho, mas o que eu busco é essa exaltação, né? Exaltação da minha identidade, dos espaços curitibanos, até uma forma de registro desses ambientes, desses símbolos, para que a gente não perca isso no futuro. Uhum, Como aí sai o Leonardo da Artista, entra um pouco o Leonardo das Ciências Sociais, existe sim um projeto de esquecimento do que não é necessário para o sistema funcionar, né?
Então, quando eu vi que as pessoas não conheciam o Levi Salgado, que foi um dos maiores diretores de cinema queer aqui do Brasil dos anos 70, 80, junto com a Leide Francisco, dentro do próprio Grupo Dignidade, ao qual tenho muito respeito, e eu acabei levando um pouco de acervo dele para lá, eu falei, Uhum. gente, a gente está sendo esquecido, e eu preciso registrar isso, porque eu acredito que o trabalho, ele vai além do artista. Então, é uma forma de eu registrar as minhas vivências, é como tirar fotografias para mim, sabe? Enquanto eu vou vivendo, eu vou tirando fotografias, só que ao invés da fotografia são os meus trabalhos artísticos. Eu queria agradecer muito, Ana. Eu gosto muito de você, admiro muito do seu trabalho. Você veio antes de mim também, então eu tenho que fazer essa referência. Você me ensinou muito também. Os seus dilemas, como eu falei, sobre a cor metálica, se usa uma tinta para alcançar uma cor metálica, ou se já usa a cor metálica, se deixa ou não o risco da pincelada nos trabalhos. Essas foram preocupações no meu início. Quando você falou, eu falei, nossa, existe esse tipo de preocupação dentro das artes. Então, esse fazer também ajudou bastante, o seu fazer me ajudou bastante a ter preocupações no processo. Então, o meu resultado não é só meu, né? Todo o meu trabalho não é só meu, é de todo mundo que veio antes e todo mundo que está no meu entorno. Obrigada, Leonardo, pelas palavras, muito, muito bonito mesmo. E o pessoal também que ficou assistindo até o final, a gente agradece, né? Vou colocar na descrição do vídeo as redes sociais do Leonardo. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, é só entrar lá. E é isso, então. Um beijão para todos e até logo. Tchau.